O Despertar do Espírito, capítulo 8, parte B. Sentimentos tumultuados. O medo e seus vários aspectos. O instinto de conservação da vida induz o indivíduo a manter receios em torno de tudo quanto é desconhecido, que se lhe apresenta como ameaçador. A necessidade de segurança, tendo em vista a própria e a sobrevivência da prole, induz ao medo das ocorrências imprevistas, que se podem apresentar de maneira desastrosa. Não obstante esse fenômeno se encontre íncito na criatura humana, como decorrência das experiências anteriormente vivenciadas, outros tipos de medo se apresentam como resultado de transtornos psicológicos, de atavismos ancestrais, de ansiedades mal contidas, de convivências perturbadoras. Desse modo, manifesta-se de forma normal ou patológica quando, no último caso, se experienciam alterações emocionais e físicas que conduzem ao pavor, responsável por graves consequências no comportamento. Evidentemente, todos sentem medo em algum momento ou circunstância da existência física, o que é perfeitamente normal. Aqueles que reconhecem possuir o sentimento com mais facilidade enfrentam-no, podendo controlá-lo, enquanto que aqueles que o negam mascaram-no e sofrem-lhe os efeitos perturbadores, tombando, não raro, em colapsos nervosos diante de situações embaraçosas, graves ou não, que exigem serenidade para decidir o valor moral para enfrentar. O medo pode resultar de causas reais ou imaginárias que o desencadeiam, produzindo os mesmos resultados emocionais. Não é exatamente o fato que se responsabiliza pelo acontecimento, mas conforme este é sentido ou compreendido pelo indivíduo, que se torna o fator desencadeador do medo. Existe um temor interno que procede de vários fatores psicológicos, que induzem ao medo de amar, de entristecer-se, de ser infeliz, de ter raiva, de fracassar no relacionamento sexual, de adoecer, de morrer, de ser incapaz de enfrentar situações inadequadas ou inesperadas. O medo também se expressa entre os animais selvagens de forma fisiológica, produzindo-lhes paralisia, que decorre do fato de se sentirem perseguidos ou atacados por outros predadores mais poderosos. Ante a imobilização natural que os toma nessa circunstância, tornam-se presas fáceis para os inimigos, sucumbindo-lhes ante a agressão. Da mesma maneira, ocorre com o ser humano, quando, porém, se consegue superar o momento do terror, que é o momento máximo do medo e que pode ser rápido ou lento. Recupera-se o equilíbrio, podendo-se discernir e tomar a decisão correta para escapar da situação afligente. Em razão da impossibilidade de autodefender-se, a criança sempre sente muito medo. O adulto sempre se lhe afigura como recurso de proteção e amparo. Quando isso não ocorre, transforma-se-lhe na imaginação em motivo de terror, que sempre está preparado para afligi-la, maltratá-la, destruí-la, gerando-lhe pavor, que muitas vezes também a imobiliza, quando a situação é grotesca, violenta ou agressiva. Como decorrência, essa emoção perturbadora é instalada no infante pela imprevidência e ignorância dos adultos, que preferem ameaçá-lo em nome da educação primitiva do que orientá-lo e auxiliá-lo no discernimento e na compreensão dos fatos e ocorrências que a envolvem. Desde os temores noturnos que são impostos pelos pais, amas ou irmãos mais velhos, até os naturais receios da sua constituição psicológica, a criança vive o tormento de enfrentar o medo,
tornando-se contraída, excitada ou deixando-se arrastar para a pusilanimidade, passando a uma atitude passiva, doentia, inquietante. O medo se manifesta no corpo através da tensão muscular, da rigidez de muitas partes do organismo, da contração do maxilar, que representam as reações fisiológicas produzidas por enzimas especiais que fomentam a ocorrência. Nesse estágio, o paciente receia perder o controle e desvairar, o que mais o fragiliza e o predispõe a uma crise de desvario mental, a princípio momentânea, para agravar-se lentamente. Esse medo constante predispõe à perda da identidade, que é de alto significado para a saúde mental. A identidade é parte essencial do equilíbrio individual, porquanto lhe constitui característica básica para o comportamento e a vida. Quando ocorre essa despersonalização, fica-se predisposto a um colapso mental, que também resulta da vigência da ira contínua, que se transforma em tensão, desde que por muito tempo controlada. Na infância, quando faltam os meios de defesa da criança, ela tomba na urdidura perversa do adulto ou se torna rígida para não ceder às lágrimas, ao desespero ou não reagir, com medo de punição mais rigorosa, refugiando-se na ira sob controle que se prolonga por toda a existência, impedindo a naturalidade no comportamento, a afetividade espontânea, já que se encontra sempre sob tensão, não tendo valor para liberar-se através de uma catarse normal. Por tal razão, é necessário que o paciente se conscientize do próprio medo, recuperando-se da infância atormentada, e tome as providências compatíveis para libertar-se da rigidez muscular, da tensão emocional, readquirindo a alegria de viver. Da mesma forma, o medo da morte, que é herança ancestral, assim como resultado das crenças religiosas e superstições que elaboraram um Deus vingador e punitivo, ou do materialismo, que reduz a vida após a disjunção celular ao nada, o fenômeno natural da desencarnação se apresenta como tragédia ou constitui um término infeliz para a existência humana, que sofre a dolorosa punição de ser extinta. A visão transpessoal do ser confere-lhe dignidade psicológica, restaura-lhe o sentido de humanidade para o qual a vida aplicou bilhões de anos desde o momento em que apareceram as primeiras cadeias de açúcares na profundidade das águas oceânicas. A insegurança resultante dos fenômenos do comportamento familiar no ninho doméstico, geradora de conflitos, desenvolve as tormentosas expressões do medo, quais a incerteza quanto à sexualidade e à sua prática, o fascínio pelas aberrações como válvula mórbida de escape, os receios da convivência social, geradores de isolamento e de sentimentos de inferioridade. A fragilidade orgânica ou não, os remanescentes das condutas infelizes em existências passadas, que imprimiram no inconsciente os mecanismos de reparação, também ressumam em forma de medo de enfermidades, que as pessoas cultivam inadvertida ou prazerosamente, contribuindo para muitos transtornos na área da saúde nos seus vários aspectos. Como terapia para todos esses conflitos que geram medo, torna-se indispensável a ajuda correta do psicoterapeuta habilitado e o esforço do paciente para libertar-se da ira, sob controle da amargura penetrante, conscientizando-se dos próprios limites e das infinitas possibilidades que lhe estão ao alcance, dependendo do desejo real de realizar-se e de ser feliz. A libertação do controle inconsciente desses sentimentos perturbadores é de vital importância para a autorrealização. Muitas vezes, o paciente não sabe como fazê-lo
e nega-se a acreditar que se encontre com um problema, o que mais dificulta a convivência com este. Em uma autoanálise cuidadosa, é possível identificar as dificuldades e trabalhá-las, recuperando o equilíbrio abalado desde os dias infantis. É compreensível, porém, que permaneçam os receios naturais de tudo, quando se apresenta como desconhecido até o momento de identificá-los, de tudo quanto produz dor e sofrimento, não lhes evitando o enfrentamento e avançando na sua direção com naturalidade e discernimento, a fim de ultrapassá-los. Essa conduta resulta em uma atitude saudável perante a vida e si mesmo. Falta de amor. De importância fundamental para a vida é o amor, sem o qual o ser humano permaneceria no primarismo dos fenômenos biológicos. O amor vige em todas as expressões da natureza, mesmo quando não identificado sob essa denominação, qual ocorre nas leis que regem a criação, expressando harmonia e ordem. À medida que o ser abandona as faixas iniciais do processo da evolução, os instintos em predomínio em sua natureza imiscuem-se nas expressões do amor que têm origem divina e transformam esse sentimento em conflito, em reação, gerando dificuldade de comportamento e de crescimento emocional. Lentamente, porém, o amor rompe as amarras em que se encontra detido e expressa-se através de incontáveis recursos que terminam por comandar as aspirações, as palavras e os atos das criaturas. Vencer os degraus iniciais, superando os desafios naturais que surgem como consequência do trânsito nas faixas mais primitivas, é o dever que a todos se faz, imposto pela necessidade de adquirir e preservar a saúde nas suas variadas expressões e complexidades. O amor é sentimento superior que brota espontaneamente no ser humano. Não necessita ser conquistado, nem se reveste de qualquer atalho exterior para impressionar ou atingir a sua meta. Quando escasseia em alguém, aí estão encravados diversos conflitos, principalmente aqueles que resultam dos fenômenos perinatais perturbadores, da convivência doméstica difícil, dos relacionamentos frustrantes, como também de problemas orgânicos que desenvolvem a amargura, a revolta, a tristeza e a sistemática desconfiança, em razão de influenciarem o comportamento. Em caso dessa natureza, torna-se imprescindível a análise dos fatos que desencadearam a problemática, a fim de serem erradicados, abrindo espaço para a vigência do sentimento afetivo. Crianças que foram desamadas ou que vivenciaram um grupo familiar agressivo, de constituição grosseira ou vulgar, permanecem assinaladas pelos atritos emocionais e desajustes a que se viram submetidas, cerrando-se ao sentimento por transferirem para a sociedade aquilo que lhes era comum na intimidade doméstica. Bloqueando a capacidade de amar por não se sentir amada, a criança encarcera outros sentimentos e tendências, impedindo-lhes o desenvolvimento, em razão da ira e das mágoas que teve de acumular para sobreviver ou da dissimulação de que se revestiu, a fim de ser poupada pelos adultos perversos ou doentes que a cercam, crivando-a de reprimendas, de golpes e de desinteresse emocional. Existem pais que mantêm antipatia pelos filhos e o demonstram, traduzindo a insanidade em que jornadeiam, longe de qualquer respeito pelo ser que depende da sua proteção e orientação, desenvolvendo nelas reações mais violentas que explodirão na adolescência ou na idade adulta contra a sociedade. Noutros casos, os mesmos se aprisionam no ressentimento ou matam a sensibilidade, tornam-se amorfos, depressivos, mentirosos, inseguros, desconfiados.
Primeiro passo para uma saudável terapia do paciente não amado e que tem dificuldade de amar é auxiliá-lo a vencer a autocompaixão, procurando abandonar a postura de vítima e esforçando-se para recuperar o seu lugar ao sol das oportunidades de crescimento interior. Toda vez que se refugia na autocomiseração, deixa de lutar, abandonando-se ao estágio em que se conserva como ser infeliz, quando lhe cabe superar a dificuldade e construir a vida sob nova condição. Logo após identificar os fatores causais do transtorno e revivê-los corajosamente, desculpando aqueles que lhe foram motivos de embaraço e de tropeço, tornando a sua existência amarga e sem sentido. Em uma análise tranquila do acontecimento, ao invés de evitá-la, dar-se conta de que o responsável da situação penosa também foi desditoso, pois que assim, ou pior, fizeram-lhe aqueles que o cuidaram ou descuidaram da educação. O sentimento de mágoa deve ceder lugar a um ato de compreensão do limite emocional e espiritual em que o outro, pai, mãe, amigo, grupo familiar, se encontrava, não lhe sendo possível haver-se desincumbido de outra maneira em razão da ignorância e do primitivismo em que se demorava. É provável que o gerador da situação penosa acreditasse estar fazendo o melhor, porquanto, no seu nível de compreensão e de maturidade psicológica atormentada, essa era a medida de comportamento e o mecanismo para bem enfrentar os desafios existenciais. À medida que se vai penetrando no entendimento dos conflitos alheios, tornam-se menores os próprios e uma visão nova, otimista da existência toma o lugar daquela sombria por onde se transitava. O amor é tão maravilhoso que basta o desejo de abrigá-lo no íntimo, e ei-lo que se encontra embrionário, passando a germinar e desenvolver-se. O amor é o verdadeiro milagre da vida. Frágil é portador de força incomum. Assemelha-se a essa persistência e poder do débil vegetal que medra em solo coberto de cimento e asfalto, enfrentando todos os impedimentos, e ali ergue sua pequenina e delicada folha verde de esperança. É indispensável abrir-se ao amor, a fim de que o amor se assenhoreie do coração e passe a comandar as disposições existenciais, traçando planos grandiosos para o futuro. O amor leva à integridade moral quando se pensa que ele conduz à perfeição. Essa é uma aspiração de todo ser que pensa. No entanto, é conveniente não a confundir com o perfeccionismo, que resulta na luta íntima para ser melhor, para atingir metas inalcançáveis em tormentosa insatisfação em relação ao que se faz e ao que se deseja. O perfeccionismo aflige o ser, que perde o parâmetro dos limites e, inquieto, complexado, tenta por esse meio demonstrar aos outros e a si mesmo o de quanto é capaz, embora nunca se satisfaça com o adquirido, o já realizado. Normalmente resulta do medo de ser superado, de ser colocado à margem, de não merecer elogio ou destaque, tornando-se essa incerteza um flagelo interior que nunca se sente compensado com a alegria do dever cumprido, nem dos objetivos alcançados. A busca da integridade moral, porém, que resulta do amor, deve ser a meta a ser atingida por todos aqueles que se preparam para uma existência feliz. Quando não são encontradas diretrizes que estabeleçam as linhas básicas e os limites para a perfeição, o perfeccionista arrosta consequências dolorosas no comportamento futuro. Mas, se persegue a integridade moral, física, emocional, conscientizando-se dos deveres e responsabilidades para com a vida,
Eis que a falta do amor que lhe não chega cede lugar à harmonia íntima e ao interesse de amar, desenvolvendo em carinho tudo quanto recebeu em acrimônia, porque sabe quanto aflige e magoa o desinteresse e a agressividade de que foi vítima. O amor é terapia eficaz para vários distúrbios de comportamento, desde que o paciente se resolva pelo ato de ser aquele que ama, devolvendo à vida a grandiosa bênção da existência que pode tornar edificante e felicitadora.